Seja bem-vindo a mais um episódio do Engetal, que o podcast que vem para desmistificar a engenharia e provar que ela está presente em nosso dia a dia o tempo todo. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a energia solar e para desmistificar esse assunto convidamos o engenheiro eletricista André Monteiro Siqueira. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. Uma honra estar participando aí dessa iniciativa do INEA. E para esse nosso bate-papo aqui, mais uma vez ao meu lado, o Tiago Alves, ele que é o vice-presidente do INEA e inspetor do CREA. E por falar nisso, né, seja bem-vindo, Tiago, mais uma vez. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui para a gente poder bater esse papo, é interesse nosso, o André é um amigo e aí acho que vai ser um papo interessante. Lembrando, gente, que esse podcast é uma iniciativa do INEA em parceria com o CREA e justamente, como eu já falei, para a gente mostrar, trazer assuntos do dia a dia, trazendo a engenharia aqui como o nosso plano de fundo, né, o nosso ponto principal. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre energia solar, André, mas antes eu queria que você se apresentasse para a gente. Fala um pouquinho aí sobre sua trajetória profissional. Tá bom, Fernando. Olha, tenho 31 anos, vim de Valadares, sou nascido em Valadares. Meu pai veio transferido pela Copasa para Caratinga e eu vim junto. Logo em sequência, cheguei aqui com 17 anos. Quando eu fiz 19 anos, ali eu já ingressei no concurso público da Copasa. Entrei na Copasa, né, no famoso cava-buraco, tatu. Fiquei lá um tempo, passei para a parte eletromecânica e, em paralelo, fiz engenharia elétrica. Aí, nesse trajeto, eu passei para a área eletromecânica da Copasa e segui até o dia que eu realmente pedi conta e saí. Saí para montar minha própria empresa. Iniciei no ramo do saneamento, loteamento. E com o decorrer da necessidade do aumento da energia fotovoltaica, fui procurado por ser engenheiro eletricista, procurado e falei, por que não? Fiz duas só para ajudar, né? Porque eu sempre foquei mais no saneamento, mas foi crescendo de uma tal forma que eu falei, não, agora nós temos que estruturar para poder atender realmente essa demanda que vem crescendo. E o setor, no início, é um setor muito promissor, é um setor que tem uma gama um leque de possibilidades para expandir, porém é um setor que está sendo um pouco prejudicado, né? E é nesses detalhes aí que a gente vai conversar e eu vou explicar um pouco mais o porquê hoje o meu foco também não é 100% a energia solar. Vamos entender melhor os bastidores da energia solar, porque com certeza deve ter alguns desafios aí dentro desse mercado que nós, que estamos de fora, não sabemos. Mas antes de falar dos desafios, vamos falar um pouquinho sobre primeiro as oportunidades. A energia solar veio para ficar, né, pelo que tudo indica, né, uma energia limpa, a gente está falando aí de sustentabilidade, de aproveitar um recurso que nós temos, que é o sol, mas como que funciona, afinal, a energia solar? Olha, Fernanda, a energia solar, todo mundo associa, né, somente aos painéis solares. Tem um painel solar em cima da casa, tem energia solar na casa. A energia solar ela é composta, né, ela tem a parte dos painéis para captar, né, essa irradiação, fazer essa transformação e após isso a gente direciona para um inversor. Acredito que vocês já viram aqueles inversores grandão que fica na parede de casa, algum cômodo mais separado só para o inversor. Aquele lá é onde ele consegue pegar a energia gerada pelas placas em corrente contínua e transformar em corrente alternada, que é a que a gente utiliza no nosso dia a dia. Né? E após isso a gente é ligado, né, junto à rede da concessionária para estar ali fazendo todo o monitoramento e acompanhamento da geração, o fornecimento, concessionária, fazer a leitura. Então, assim, a gente tem, né, não só os módulos, mas também o inversor, a parte de proteção dos equipamentos, né? A gente tem o chamado String Box, que é a parte de disjuntores, né, para a gente poder fazer as proteções, aterramento. Então, assim, é um sistema completo, não é complexo, mas é um sistema completo que já teve algumas, né, todo o projeto no início a gente tem que se readequar, né? Já tivemos alguns problemas com alguns equipamentos, os fornecedores foram trocando, evoluindo e hoje a gente tem, assim, posso dizer que 80% a menos de problemas de equipamento no mercado. Antigamente, eu cheguei a ir numa feira em São Paulo, chamava Solar, acho que foi em 2016 ou 2017 que eu tive. Já faz um tempo já, então naquela época eu acho que era promissor, hoje é algo que já consolidou no mercado, mas
de quando para cá que isso começou a ser assim? Ô, Thiago, de 2020 para cá, esse mercado já está bem estável. Bom, isso tudo passa por regulação de governo e tudo mais. Ó, de lá para cá, quando o governo entendeu que isso poderia ser executado, que poderia colocar na rede, que viabilizou montar várias. Você lembra de uma data de quando isso começou? Montar várias, que eu digo montar em casa, sabe? Ah, estou montando em casa, vou ligar na rede da CEMIG. Facilitou acesso, né, às pessoas, Exatamente. Assim, em geral. Eu acho que... Você lembra? Olha, para a gente fazer uma ideia, na década de 90 já foi ligado o primeiro sistema solar na Europa. Né? Então a gente demorou um pouquinho, mas teve sim os que começou o mercado brasileiro, né? E era um produto um pouco mais custoso, era um produto caro, tinha uma escassez do produto. E as pessoas tinham um pouco de receio, então era só as pessoas da classe média alta conseguiam colocar o seu sistema. Eu acredito que em 2021, para mim, foi o grande marco ali do solar. Aqui no Brasil. Isso, que virou. Eu digo não só no Brasil, eu digo na nossa região. Eu compreendo uma coisa, olha só. O Brasil produz energia hídrica, né? A maior parcela é energia a partir da água. E aí, acho que demorou para vir para o Brasil justamente porque era uma energia relativamente barata. O negócio é que o consumo de energia aumentou muito com a evolução das cidades, né? Todo desenvolvimento ele traz essa necessidade de buscar mais energia. A gente tem esse gráfico, né? De quanto mais desenvolvido, maior o consumo de energia. E aí agora a gente começou a ficar ligando as termoelétricas, né? Ligando muito e aumentando o custo da energia. Então eu lembro que nessa feira o pessoal falou assim, período de retorno 10 anos. O período de retorno de 10 anos é inviável para um cidadão normal ir lá e colocar uma fotovoltaica. Agora, se fala de 3 anos, de 5 anos, até 6 anos, é algo que já vale a pena colocar. Então, eu acho que por isso que no Brasil demorou tanto, porque o custo da energia era um pouco menor. Aí, depois veio com o tempo, a energia subiu de qualquer jeito. Mas nesse aumento, né, nesse crescimento do país, a gente tem que pensar o quê? De onde que é a hidrelétrica que está vindo essa energia? A gente conhece qual? Itaipu, né? Agora, olha a distância que ela está da gente. Então, querendo ou não, a gente tem perdas no decorrer do caminho. E olha que interessante. Vamos colocar ali, pegando bem raso, da subestação da CEMIG aqui de Caratinga até a nossa casa, concorda, a gente tem perdas na rede. Sim. E essa perda quem que paga? Somos nós. Com certeza a gente. Então, se eu trago Itaipu para Caratinga, eu tenho menos perda. Sim. Se eu faço minha usina solar aqui em Caratinga e estou produzindo energia aqui, eu não preciso de trazer de Itaipu, sabe? O grande problema, não vou dizer problema, mas a grande dificuldade do setor hoje é a questão do armazenamento. Armazenamento é a bola da vez. Por quê? Porque se eu estou produzindo energia solar durante o dia, durante a noite eu não produzo, quem que vai ter que me alimentar? A hidrelétrica. Então é aí que a gente entra com a hidrelétrica. A hidrelétrica é o reservatório de energia. É o reservatório de energia, porque a água a gente consegue armazenar. A energia para a gente armazenar é onde? Bateria. Para armazenar a bateria hoje, você vai pegar uma bateria, uma estacionária, imagina uma bateria de caminhão, uma sala de bateria de caminhão. Aí você tem lá 20 baterias de caminhão para ligar o ar-condicionado e segurar ele funcionando lá 5 horas. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A energia gerada pela fotovoltaica, no caso, você tem que consumir imediatamente? Não tem como armazená-la? Então, como que é feito? Tá? Quando a gente consome ela imediatamente, a gente fala do consumo, ali a gente está fazendo consumo instantâneo. Ou seja, se você tem sua usina no seu telhado e está consumindo essa energia na hora, você não vai puxar da rede da CEMIG, você vai usar a que você está gerando. Então, você tem um consumo instantâneo. Vamos para colocar uns números bem redondos. Se você está produzindo 100, você usa 50, os outros 50 vai para onde? Vai para a CEMIG, vai na rede da CEMIG, certo? E aí entra na rede da CEMIG ali, quem vai usar essa energia? O seu vizinho, o vizinho do outro lado, o bairro, até chegar onde? No transformador. Que do transformador da alta tensão para baixa tensão, ali tem 30, 40,
infinitas ali, o Ligações. quanto o transformador Sim, aguentar. sim, Se meu sim. transformador, quanto maior o meu transformador, mais ligações eu vou ter. Uhum. Então você pega ali várias casas e você começa a abastecer aquela gama região. de isso. O que não acontece, que a gente vai entrar no detalhe aqui, que é onde está realmente prejudicando o setor, que é a inversão de fluxo de potência, é que realmente tem local que o trafo, a rede, está cheia. Por quê? Tem uma grande usina e não tem como consumir toda essa energia. Uhum. Quem está gerando aqui na ponta está mandando essa energia para Belo Horizonte. É como se eu estivesse gerando 200 e a minha região consome 100. Está Isso. sobrando dos 100 que a CEMIG não tem onde colocar, e o não tem quem consumir. Isso. E nesse transformador, do transformador para frente, tem as unidades consumidoras. Uhum. Mas se ninguém usar essa energia, quando chega no transformador, essa energia não consegue se transformar em alta tensão, ela se dissipa. Uhum. Então, você por perde por isso que tem sim a inversão de fluxo. Existe. Existe. Mas Antes da gente entrar na inversão de fluxo, vamos entender uma coisa. Existe essa dependência, então, da CEMIG. Da CEMIG, não, estou falando da concessionária de energia. No caso de Caratinga, No da caso CEMIG. aqui é CEMIG. A concessionária. Existe uma dependência porque ela faz essa bateria, né? Eu imagino o seguinte, Fernando, olha só. Durante o dia, as empresas consomem mais energia e a gente de casa não. Nós estamos trabalhando lá na empresa. Verdade. Aí a gente está lá produzindo energia. Chega de noite, inverte. Todo mundo vai para casa. Tudo bem, você tem tipo, indústria 24 horas que é diferente, né? Sim. Mas eu imagino, aí a gente vai para casa, liga ar-condicionado, liga chuveiro, liga ferro de passar, liga secador de cabelo. Aí o consumo vai lá para cima e não tem sol jogando energia. Aí por isso, então, a nossa tecnologia de bateria não evoluiu tanto para a gente poder falar assim, quer saber? Vou colocar uma bateria aqui e eu não quero mais saber de ligação com a rede pública. Olha, a gente tem evoluído bastante. O negócio ainda é o custo da bateria. Então a bateria hoje no mercado é boa? É ótima. Uhum. Cara, a bateria tem garantia de 15 anos. Uhum. Então vou colocar ali, não, beleza, durou 10. Gente, é 10 anos de bateria. Então assim, é uma coisa que você vai... não dependo da concessionária para eu poder ter energia na minha casa. Se acabar e eu tiver o recurso financeiro para investir num banco de bateria para alimentar minha casa da forma que eu quero, tudo bem, você não vai depender da CEMIG, sabe? Então, assim, essa parte a gente chama ele de off-grid, ou seja, não vamos ligar na rede da CEMIG, sem ligar na rede. É o que? A gente faz um banco de bateria para atender a carga da casa. Então, a gente tem que ir na casa do cliente, fazer o levantamento, olha, quanto tempo que você usa aqui seu ar-condicionado? Quanto tempo você usa aqui? Você usa, quantas lâmpadas você tem na sua casa? Quais equipamentos ficam ligados simultaneamente? Justo. Então tem essa opção do off-grid para quê? Para o cara ficar realmente independente da CEMIG ou da concessionária. Porém, ainda é muito custoso, sabe? Então, inviável por enquanto. Inviável por enquanto. Um jogo muito rápido. Você tem uma casa aí que você tem 2 ar-condicionados. Vamos colocar lâmpadas, de uma casa comum aí, mas tem 2 ar-condicionados que é o principal foco, a demanda que a gente quer colocar uma bateria para tocar ele aí durante 8 horas da noite. Então, durante 8 horas no período da noite, eu quero que meu ar-condicionado funcione, minhas lâmpadas funcionem e sem cargas a mais. Só essas aí. A gente, olhando o equipamento que a gente tem hoje, é acima de 50 mil só essa parte de bateria e controlador. Fora os sistemas que você tem colocado os modos ou inversor na sua casa. Então, ainda um investimento bem alto. É um pouco inviável, mas eu já percebi no mercado que depende da sua necessidade. Opa, entendeu? não vamos chegar lá. Você estava falando da inversão de fluxo, e aí eu acho que, disse, a inversão de fluxo, você explicou o que é e que ele existe. Ele existe. Mas isso tem sido usado pela concessionária para poder negar, durante um tempo, negou o que era as pessoas produzirem energia, é isso? O que aconteceu nessa época? Essa inversão de fluxo foi o seguinte, a CEMIG, ela começou ela teve uma abertura, na lei, que ela poderia analisar a inversão de fluxo. Mas para ela analisar, como você, inspetor do CREA sabe, ela tem que ter um laudo técnico, ao menos para falar assim, olha, a sua usina não pode ser ligada por causa desse motivo. Com números, né? Me apresentar pelo menos os dados para eu poder realmente falar, não, a CEMIG
realmente aqui não tem como eu ligar. Tanto que já aconteceu comigo no trafo da DPC, eu fui fazer uma instalação no mesmo trafo da DPC, não dava mais, porque não tinha ninguém usando tanto que eles estão produzindo. E é aquilo que você falou, a gente tem a curva do pato, Thiago, fugindo um pouco do assunto, que é o quê? É um formato certinho de um pato, que faz a curva de quando a gente começa a consumir, a gente começa a consumir um pouquinho ali para tomar um banho, para sair de casa, para arrumar, tomar um café, depois a gente sai de casa. Aí fica lá um tempão, quando a gente volta para casa, aquele pico grandão, e depois a gente vai dormir e faz o biquinho do pato. Então, assim, nessa situação, o que a CEMIG começou a alegar? Justamente, vocês estão injetando na rede uma quantidade que vocês não estão usando. Então, um exemplo, vários clientes fazem o quê? Eu vou fazer uma usina aqui de 1000 kW na minha casa e vou mandar a metade lá para casa da minha filha. Então, essa modalidade antes, né, de 7 de fevereiro de 2023, antes disso, como era? A gente dava entrada no projeto na CEMIG, já comprava o material do cliente, já instalava o material enquanto o projeto estava sendo analisado. O projeto aprovou, o trem já está montado, a usina toda certinha, só pedia ligação. Aí o que aconteceu? Mandou o projeto, comprou, instalou o material, a CEMIG vai lá, inversão de fluxo. Nega a ligação. Ela não proíbe a pessoa de colocar a placa fotovoltaica em casa. Ela dá 5 opções. Das 5, eu não vou falar das 4. Eu não vou falar de 3. Vou falar só de 2 que são as viáveis. Que é sempre assim. O laudo e os gráficos, você pega o gráfico de Caratinga e de Valadares, é igual. Sabe? Mas assim, aí você pega a opção dela é o seguinte. Primeira opção, reduz a potência do seu sistema solar para o quanto eu quero. Ou seja, eu pedi um sistema para um cliente de 7.5, que hoje está liberando, vou explicar melhor, mas eu pedi um sistema para o cliente de 7.5 kW. A CEMIG liberou 1 kW. Ou seja, eu ia tirar as 16 placas que eu estava colocando para o cliente e ia colocar 2. É inviável. Né? Ou pela curva do pato, que esse período que a gente não está em casa, a CEMIG fala o quê? Você vai gerar durante o dia, mas não pode injetar na rede. Você vai injetar do período de 17 da tarde às 7 da manhã, que é o período que a gente não produz energia. Então, qual era a solução? Banco de bateria. Para você gerar durante o dia, carregar a bateria e à noite injetar na rede. Mas ainda é inviável a bateria. A bateria é cara. O sistema por trás da bateria é caro. Bom, você suspeita por que a CEMIG fazia esse tipo de alegação? Fazia ou ela ainda faz? Ainda faz, né? Mudou alguma coisa, mas... Mudou. O que mudou, eu vou te explicar. Antes, a CEMIG, simplesmente, igual, teve uma outra empresa, outra concessionária, que negou 4.000 pedidos de acesso em um dia. Você consegue analisar 4.000 em um dia? Então, isso aconteceu. E a CEMIG também teve vários... Assim, não é o análise, é negar porque não vou ligar. Então, trazendo para o mercado, o monopólio começou aí. Porque vamos dizer assim, os consórcios, os grandes empresários, começaram a juntar, fazer um consórcio, fazer grandes usinas e vender através da assinatura. Fazer assinatura de energia. Isso. E a gente aí teve esse mercado da assinatura também. E a CEMIG, estou perdendo aqui alguns clientes por assinatura. E aí os integradores, vamos fazer energia. Eu confesso que no final de 2022, a energia solar estava um pouco mais acessível para média baixa classe social. Quando começou a chegar no Minha Casa Minha Vida, eu acho que foi quando o governo falou, chegou a nossa hora, sabe? E aí eles realmente bloquearam tudo, não vai fazer nada e tudo mais. E incrível que pareça, a CEMIG abriu um novo CNPJ, que chama CEMIG Sim, e começou a fazer grandes usinas em locais que ela negou, uma usina bem menor que a dela, ela construiu do outro lado da estrada uma bem maior do que a que ela tinha negado. Então, o motivo, concorda que não é porque a rede não aguenta? Não é inversão de fluxo? É um monopólio. Justamente. Então, nesse ponto, a CEMIG já... Suspeitamos viu, que a CEMIG começou isso aí. E, incrível que pareça, a CEMIG agora oferece desconto na conta da CEMIG.
Ou seja, já fica meio diferente a situação. E ela começou a fazer usina solar. Quer fazer usina? Para que comprar ali da Aba Solar? Compra da CEMIG. CEMIG é muito mais conhecida. E realmente, olha o tamanho da CEMIG. Quem sou eu, André, não perto da CEMIG? Não vou concorrer com a CEMIG. Entende? Se eles vão lá, abrem na TV aberta, fazem uma propaganda, vendeu tudo. Verdade. Sabe? Então, assim, ela começou realmente a monopolizar essa parte do mercado. E para a CEMIG é interessante ter as grandes usinas dela, porque ela não tem que buscar Itaipu, não tem essa transmissão, não tem esse custo, não tem esse gasto. Tanto que as pessoas, assim, os empresários começaram a procurar áreas próximas da subestação para poder fazer a usina. Porque você faz a usina, não tem casa ligada no caminho. Você joga direto. Você joga direto na subestação, a subestação distribui para a cidade inteira, sabe? Então, assim, é um ramo, um setor que cresceu bastante, né? Mas está tendo esses desafios aí, né? Muito desafio, não só pela CEMIG, agora também alguns aumentos aí de impostos do governo. E o Thiago tem empresa, sabe que para uma empresa ser saudável, eu acredito que ao menos 15% de lucro você tem que ter num serviço que você presta. Né? Então, assim, se você não tiver 15% para você rodar uma empresa estruturada, você não consegue se manter no mercado por tanto tempo, a não ser que você aporte mais dinheiro. Então, quando você tem um aumento de 28% no seu produto, você vai repassar para quem? Para o cliente. Eu não vou conseguir vender, sabe? E um dos pontos, né, dessa parte da venda é que já chegou, eu já ofereci um sistema para o meu cliente no valor e hoje, quando eu fui refazer o orçamento, eu falo, olha, infelizmente, pegou um aumento aí, não teve jeito. E o aumento já chegou. Não é a questão de, mas não trocou o estoque, vai mudar. Não, falou, vai mudar, mudou. Entendi. Sabe? Então, assim, a gente está sofrendo essa parte no mercado também. Tá, mas assim, então aumentou. Desculpa, Fernando, você ia falar? Não, eu só queria, então, já que você está falando aí de valores, né, de aumento, de taxas, de tudo isso, para o consumidor final, que tem interesse hoje em investir, vamos supor, quero me tornar uma cliente sua, qual que seria aí o retorno desse meu investimento? Qual a média de tempo de retorno desse investimento hoje? Fernanda, a gente tem uma média de 3 a 6 anos dependendo do seu investimento. Se você faz um investimento para uma residência menor, realmente seu retorno vai ser um pouco a longo prazo. Se você faz um investimento para uma residência ou uma indústria um pouco maior, que você tem aquele consumo ali instantâneo, porque a gente está acostumado a falar de conta de energia de 200, 500 reais, R$1.000, já é um pouco caro. Mas quando você pega uma empresa com 80 mil meses de energia, você tem um trabalho diferente, você tem um payback diferente, sabe? Então depende muito aí do Aí me projeto. Explica agora como é que como que vem a conta de energia dessas pessoas que investem em energia solar. Como é que funciona? O que muda na conta de energia? Muito bom. Fernanda, é o seguinte, quando você começa a produzir a sua própria energia, na sua conta, a gente troca o seu relógio da CEMIG. A gente está acostumado com o relógio da CEMIG, aquele antigo, que era um disquinho que ficava rodando. Hoje é digital e a gente chama ele de medidor bidirecional. Esse medidor, ele fica piscando. 103,03, ou seja, é o quanto você consome, o quanto você produz. Quanto você consome, o quanto você produz. No final dos 30 dias, o período de leitura, eles vão abater o quanto você consumiu, o quanto você injetou na rede, e na sua conta, lá embaixo dela, vai vir assim, saldo gerador. Ou seja, lá você vai ter o quanto você injetou e que você não consumiu. Sim. Então, em cima lá vai ter assim, Fernanda consumiu 100 kW. A CEMIG disponibiliza de cara 50 para você, que é a sua sua taxa mínima, disponibilidade. Esse 50 você paga ele todo mês ainda, você não foge dele. Sim. Nem a sua taxa mínima, nem sua contribuição da pública. Iluminação pública. Taxa de iluminação pública. E alguns impostos ali juntos. Então, você vai abater o seu consumo de energia. Você consumiu 100, você vai abater 100. Mas eu produzi 200. Beleza, 100 está guardado. Você vai poder usar naquela residência ali que você gerou. Por até 5 anos. 5 anos. Por até 5 anos. Então, o que a CEMIG hoje, né, foi 2 meses depois que lançou, né, a Lei 14.300, a ANEEL marcou, né, uma audiência para poder ver como que seria essa regulamentação, o que a CEMIG teria que apresentar,
né? E realmente constatou que teria que apresentar, sim, um laudo, ter, né, um estudo técnico para poder ir apresentar soluções. E também, aí que vem o que mudou hoje no setor da energia solar. Hoje é o seguinte, existe o Fast Track, ou seja, eu tenho um formulário e eu quero que vocês me falem se isso é interessante ou não. Eu tenho um formulário que, se eu assino esse formulário, a CEMIG me libera produzir 7,5 kWp, que é aproximadamente 1.000 kW por mês. Ou seja... Até 1.000 kW por mês. Até Uma 1.000 residência kW. normal, para a gente ter noção, residência normal, com 2 ar-condicionados, chuveiro e tal, quanto? Muito 500. 500. Normal. Depende, como você vai Depende usar. do tamanho ali, da família e tudo mais. Mas vamos colocar ali uma família com 2 ar-condicionados no máximo. Então, Em casa você vai pagar uns 500, uma 600. família vai consumir pelo menos os E 1.000. E vai sobrar, com Uhum. certeza. Vai sobrar. Ótimo. Liberou pra gente fazer de novo, né? O Fast Track. Só que você não pode... Esse Fast Track é justamente falando assim, ó, eu não vou mandar de onde eu estou produzindo para ninguém. Eu não vou mandar para outro endereço, não. Eu vou usar tudo aqui nessa casa. Você não pode dividir aquela energia com ninguém. Não. É porque antigamente tinha isso, né? É, Você tinha. fazia a foto, Ainda fazia tem, fotovoltaica, ainda tem? tem? Tem. Ainda consegue? Só- mas fora do Fast Só que Track. o Fast Track, ele fala assim, se você assinar, você sai da análise de inversão de fluxo. Se você não assina, você vai para a análise de inversão de fluxo. Uhum. Ou seja, quando você cai na análise de inversão de fluxo, eu vou te dar um exemplo do meu escritório, onde eu resolvi, falei assim, não, eu vou fazer o teste de como a CEMIG está atuando. Tem 160 dias que eu estou para colocar essa energia lá. 160 dias. Está em análise desde E 160 de novo, agora, por final, eu cancelei e vou entrar de novo. Para ver se cai na mão de outra pessoa para Tá. analisar. Pra ver se volta. Meu Deus. Então, Triste. assim, por quê? Porque o primeiro que eu mandei, Thiago, o microinversor, posso mostrar ele aqui? Que é Ah, até bom sim, que a gente vê a claro. diferença do Pode, inversor eu acho- tradicional. Ele consegue, o Edgar, ele consegue pro mostrar para essa câmera que está microinversor. pegando ele? Posso mostrar? Sim. Porque o pessoal tem... Olha só, Thiago, esse aqui, ó, é o microinversor. Esse aqui vai por baixo dos módulos e ele fica escondidinho lá. Pequenininho, Ele não inclusive. fica na parede de casa, como eu falei, do inversor. Tá dando para ver aí? Tá show, tá dando. Passou. Show. Certinho? Certinho. Então aqui a gente pode ver, ó, que ele é de 2.000 watts de potência. Ou seja, eu tenho 2.000 watts de potência No microinversor. no microinversor. E é por onde a CEMIG te limita a sua produção. Aham. Você pode ter lá 15 placas. Você produzir 2.000 watts só no seu inversor, você não vai conseguir mandar mais de 2.000 watts para a CEMIG Uhum. de produção. Então, assim, eu mandei o meu pedido para um microinversor e ele atende 4 canais, 4 placas. Eu consigo colocar nesse microinversor aqui. E eu mandei. Eu ia gerar em média 320 kW por mês. A CEMIG me mandou um relatório de análise de inversão de fluxo falando que eu teria que reduzir para um inversor de 1.500 watts. Uhum. A diferença é irrisória, Uhum. né? Eu falei, tudo bem, vou manter o inversor de 1.500 watts, troquei o inversor, peguei um equipamento diferente, esse é o DS3D da P-System, Uhum. e eu peguei o QS1A, é um equipamento mais antigo da P-System, já até saiu de linha, mas eu coloquei de 1.500 lá. E mandei, assinei no mesmo dia, assinei o documento, falei, olha, tudo bem, vou reduzir, manda para mim aí, que eu quero Me ligar, autoriza. me autoriza, porque se sobrar 1 kW, 10 kW, eu quero mandar para minha casa. Porque eu tenho uma residência que eu não posso fazer energia solar lá. Sim. Uhum. Entende? É um prédio, para eu fazer, eu tenho que pedir autorização de todo mundo do prédio, eu tenho que modificar, puxar a fiação. Aí dá uma briga, né? Não tem jeito, já percebeu. Então, Uhum. assim, eu tenho que fazer no meu escritório e mandar para lá. Eu preciso da energia, eu quero parar de pagar R$300 de conta de luz por mês. Então, assim, eu fiz lá no escritório, pedi. E eles me deram uma resposta. A primeira resposta desse de 1.500 que eu mandei foi a seguinte: o seu laudo não tá válido porque mudamos o formulário de apresentação. Reapresente com o novo formulário. Eu mandei, fiz de novo, mandei o novo formulário. Né? Uhum. Aí mandaram um laudo de novo, análise de inversão de fluxo. Analisando que sua rede, eu até trouxe ali, analisando que sua rede não suporta mais 1.500, agora é só 1.000. Pronto. Eu falei, pronto, agora eu tenho que pegar um inversor menor e Uhum. colocar só 2 placas. E com 2 placas que esse inversor vai suportar, Thiago, eu vou produzir no máximo 130 kW por mês. Um terço do que você Um terço. consome. Vou pagar amanhã R$218 minha conta de energia. Pronto. Você Ou seja, eu consumi 200, 180. 180?
180. Ou seja, não é nem o que eu estou consumindo, teoricamente. Então, o que eu fiz depois desse de um? Eu falei, não, tá de sacanagem. Cancela tudo, vou entrar de novo, pedindo os 2 de novo. Bom, vai que a gente dá uma sorte. Mas aí é o detalhe que eu quero perguntar para vocês. Tem inversão de fluxo, eles fizeram um estudo, tem a assinatura do engenheiro. Então, tem inversão de fluxo, correto? Se eu colocar uma potência acima de 1000 watts lá, eu vou perturbar a rede da CEMIG, certo? Eles avisaram isso no laudo. Mas se eu assinar o Fast Track, eu posso colocar 7.5, eu posso gerar 1000 kW lá amanhã. Que não tem problema. Que não tem problema. Cadê a perturbação da rede? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, olha só, o engenheiro ele tem um compromisso técnico, né? Ele tem um compromisso ético de colocar no documento a verdade, né? E aí, meu irmão, aí outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, o CREA está ali, a gente tem uma comissão de ética, se por acaso você precisar, as denúncias de ética, elas não são anônimas, né? Você faz a denúncia, inclusive você que estiver assistindo a gente, quiser fazer qualquer denúncia contra alguém que esteja infringindo o manual de ética profissional do engenheiro, vai lá no CREA, faz a denúncia, tá aqui, ele está infringindo tal artigo, e é lógico, precisa comprovar, né? Fala assim, não faz sentido isso, e o CREA vai chamar, se passar, né, tem uma comissão de ética, passa por esse primeiro crivo, comissão de ética falando que precisa, que tem que analisar, que tem fundamento, aí chama, tem oitiva, vai escutar você, denunciante, vai escutar quem foi denunciado. Isso é interessante porque, bom, a gente precisa entender, não é porque é CEMIG que ela pode ficar falando coisas que não existem, né? Isso é fato. Aqui eu não estou fazendo juízo de valor, se a CEMIG está certa, se está errada, nada disso. Mas no nosso ambiente de engenharia, a gente precisa ter essa ética entre nós, né? Então, se o cara botou a caneta lá, ele tem que assumir pelo menos esse laudo que ele foi feito. Verdade. Mas é justamente isso que eu não entendo. Se tem um laudo falando que vai ter a perturbação da rede, por que se eu assinar um papel, eu não vou ter perturbação da rede? Porque eu vou poder mandar para lá. A única diferença é que eu vou ter que usar a energia que eu injetar na rede da CEMIG naquele local. Se a CEMIG me libera para eu poder mandar, não, beleza. Por mais que tenha inversão de fluxo, você vai colocar aqui 1000 watts de inversor. Beleza, eu ponho 1000 watts, eu economizo no meu escritório e mando um pouquinho para minha casa. Seria interessante para mim hoje, sabe? Então tem muitas pessoas que têm um ponto comercial no centro da cidade, de aluguel. É um ponto de 15 anos de história. Aí o cara tem uma casa, mega casa no condomínio. Às vezes um sítio na roça. E não pode fazer energia solar na casa para mandar para lá. Ou seja, o comercial dele lá, que ele paga 15 mil reais, 20 mil reais de conta... Limitou a aplicação. Entendi. Então, o que mudou de fato foi assim, antigamente era mais fácil você distribuir essa energia. Estando no meu CPF, eu conseguiria ir para outros locais e distribuir no que estava no meu CPF. Agora, acho que já não consegue fazer isso, tem uma dificuldade maior. E produzir isso também. Porque é o seguinte, Thiago, 1000 kW mês aproximadamente. Então, se você consome 2000, a análise é diferente, não tem análise de fast track. Sim. Você vai ter que entrar com a análise correndo o risco de inversão de fluxo. Se você cair na inversão de fluxo, às vezes não vai liberar, como foi o meu caso, não liberou nem o quanto eu consumo. Nem o seu consumo próprio, né? Justamente. Mínimo. Você tem esse número, assim, quantas das ligações que você fez, quantos por cento era para distribuir e quanto que era maior que... 100%, todas. Todas eram maior que 2000? Todas. Eu só ofereci essa possibilidade quando a CEMIG liberou para fazer exatamente para sua casa. Falou assim, liberou para sua casa. Fora isso, irmão, eu tive que pegar, pera aí que eu vou arrancar toda a sua usina que eu fiz, toma o seu dinheiro de volta e vamos para casa. Recomeçar. Isso é um prejuízo. Isso é um prejuízo. E não foi uma, não foi duas. E dei sorte que a terceira foi assim, muito tranquilo. Eu vi na época você mobilizando a turma, chamou, né, um político, acho que o senador estava... O Rominho ajudou em algumas coisas também, não foi? O Rominho era vereador ainda, né? O Rominho foi um grande Ele ainda braço. Até 31 de dezembro ele ainda é o vereador. Mas ele foi um grande braço para nós aqui da região. A gente teve acesso ao Gleitson e também ao Cleitinho. Cleitinho, senador. Isso. Então, assim, foi muito bom. A Frente Mineira também tem feito um trabalho muito bacana, uma associação que se montou. Porém, não tem como a gente... assim, ter tantos acessos, mesmo com
Deputados, senadores, batendo na Câmara, tentando passar, não passa. Não vai para frente. É um argumento técnico, a gente tem que discutir, talvez o lugar de discutir isso seja no campo técnico, mesmo, na ética e tal. Então, era o que a gente esperava da ANEEL. Né? E não foi que a gente teve essa resposta positiva até então. Então, hoje a gente, no setor, a gente fala que o sol está sendo um pouco taxado. Né? Tem a parte taxação do sol, né? Tem a parte da taxação também, né? Que é um campo aí que, se a gente for entrar no detalhe até para explicar, fica até um assunto maçante, que eu acho que até quem criou a lei da taxação ali não sabe explicar 100%. Mas com muito estudo ali a gente conseguiu entender a taxação em cima do fio B. Só para, rapidamente, o fio A é aquele que traz o transmissor, aquele que vem a energia de alta tensão, e o B é o que distribui para as casas. Então, a taxação do fio B é o quê? É o que eu consumi, o que eu produzi, que foi abatido, uma porcentagem dessa produção eu vou retornar para a CEMIG, eu tenho que pagar ela para a CEMIG. Mas como que funciona? É uma parte progressiva. Hoje a gente está em 30% dessa taxa. Ou seja, essa taxa é o quanto a CEMIG cobra, se eu não me engano é 0,21 hoje. A gente vai pegar essa porcentagem, multiplicar ali pelo o quanto você consumiu e passar 30% para a CEMIG. Isso, aí que tá. A dúvida que muitos têm é o quê? Esse valor é de R$30, né, juntando essa taxa. Mas se a minha disponibilidade for de R$54, R$60, igual a taxa mínima, eu não pago essa, eu pago a disponibilidade. Mas a partir do momento que o meu fio B tiver uma taxação com valor financeiro acima da taxa mínima, eu não pago taxa mínima e pago a taxa do fio B. Que o fio B até 2029, a intenção é de ser 90%, em 2029 vai ter uma nova regulamentação, mas até 2028 é 90% de taxação desse fio B. Bom, olha só, vamos lá. Eu imagino que assim, a CEMIG ela tem toda a dificuldade dela de compreender esse mercado novo e tal, ela tem que viver aí de vender energia e tudo mais. É porque eu concordo também que tem inversão de fluxo. Não, você falou isso no início. E outra coisa, essa rede demanda manutenção, né? Essa rede demanda manutenção. Então, se a rede da rua acabar, eu vou ter problema para consumir energia à noite. Então, isso demanda manutenção e tem custo. É lógico, isso é óbvio que alguma coisa tem que ser pago. A gente também não pode tampar os olhos para poder entender que as coisas são de graça. Né? Não é de graça, ela vai ter que pagar. Também isso não justifica nenhum abuso, né? Porque é CEMIG distribuidora de energia, não é CEMIG geradora de energia. Agora eles... Apesar dela ter algumas usinas... Mas agora antes ela é só distribuidora, agora ela é geradora. Não, é bom, é porque eu me equivoquei aqui. Ela gera energia também hidrelétrica, né? Ela tem algumas barragens e tal. Não, estou falando da usina solar. Estou falando de solar. Isso. Mas ela já distribuía, ela já gerava antes, mas talvez outro CNPJ, parceria. Acho que em Valadares tem uma... Não, a Aimorés, né? Tem uma barragem lá que é uma parceria, acho que Vale e CEMIG e tal. Então, assim, tem muita gente. Mas, bom, assunto bem interessante a gente falar sobre isso. E tem muito assunto ainda. E é engraçado que a gente está conhecendo os bastidores, né? Eu, por exemplo, não sabia que tinha toda essa dificuldade, todas essas barreiras que vocês aí que lidam com esse mercado estão enfrentando. Como que você consegue superar esses desafios na sua empresa, por exemplo, André? Fernanda, não posso ser assim, negligenciar, mas o meu desafio da energia solar foi muito com o colaborador. Por quê? Porque é difícil você ter um colaborador específico, voltado para a área, que entenda da área e que dedique na área. Né? E quando você acha esse colaborador, tem toda a dificuldade de você ensinar, dar o passo a passo e o risco dele abrir a dele daqui a pouco. Ele aprender. Então, obrigado. Então, assim, tive muita dificuldade com essa parte de colaborador, mas sempre fui mantendo, saiu um, entra outro, fui mantendo. Só que a partir do momento que eu vi que era inviável. Por que inviável? Porque, olha só, o setor do fotovoltaico, ele envolve muitas pessoas. Pessoas é dinheiro, que você tem que arcar com cada gasto. Né? Então, assim, a economia do fotovoltaico é em que ponto que eu vejo a melhor economia do fotovoltaico? Se eu paro de pagar minha conta de luz alta e pagar a taxa mínima, onde que eu vou gastar esse dinheiro?
Vou gastar o dinheiro no meu bairro, na minha cidade, na minha região, sabe? Então, assim, a economia vai girar aqui dentro com esse recurso que a gente parou de gastar com energia, né? Então, o primeiro ponto é esse, é o dinheiro girar dentro da nossa cidade, né? E a parte, né, da implantação do sistema, olha só, eu tenho que fazer um projeto para aprovar na CEMIG. Depois que eu contrato engenheiro, nesse caso, eu faço o projeto. Mas eu prefiro terceirizar o projeto, porque o acompanhamento na CEMIG demanda muito tempo. Eu tenho que ficar acompanhando, se mandou devolutiva, tem que entrar com o projeto de novo, fazer as correções. Então, essa parte, olha só, vamos colocar o terceirizo engenheiro, vou até abrir aqui para vocês. Eu pago R$700 de engenharia, só para o cara fazer o projeto e entrar na CEMIG. Beleza. Eu vou, depois que eu acho o engenheiro, que o meu cliente aceita, né, a proposta, eu acho o engenheiro, vou fazer com ele, vou ter que comprar o material. Então, eu acho o meu fornecedor. Hoje, graças a Deus, sempre trabalhei com um fornecedor porque eu prezo qualidade. Não, né? Enfim, eu acho fornecedor, faço contato com o fornecedor. Tenho todo o processo de garantia, porque tem vários termos que você tem que fazer, assinar, acompanhar o pedido. Então, você trata ali com o fornecedor. Você trata com o instalador. O instalador é um dos mais caros do circuito, porque é a mão de obra especializada. Que vai subir no telhado. Justamente, você vai fazer uma estrutura de solo, você tem que cavar lá 30 buracos, fincar lá os pilares, fazer toda a estrutura e ainda assim colocar os módulos, fazer ligação elétrica, é toda a parte do instalador. Então é um serviço caro. E a gente paga assim, com gosto, porque... né, a gente embute no serviço, no orçamento, mas é uma mão de obra que é especializada. Então, para você treinar alguém para fazer essa montagem, é do tempo. E aquela mesma coisa, você treina alguém para fazer montagem e daqui a pouco, não, vou fazer uma instalação elétrica porque eu aprendi, sabe? Então, assim, a gente prefere terceirizar. Eu acredito que a maior parte dos integradores terceirizam essa instalação também. Então, assim, você tem todo esse processo fora o trâmite com o cliente, sabe? Então, acaba que você perde muito tempo e o retorno começou a ser inviável para o integrador. Porque aumentou o produto, o cliente já fica assim, não posso mandar mais para minha casa. Então, você não tem aquela gama de clientes igual tinha antes. E a gente fica limitado a isso. E muitos, inclusive, devem estar migrando para assinatura de energia solar, porque não tem investimento nenhum, não tem que instalar nada, não tem que pagar nada. E é uma coisa fácil que você assinou, o prazo que eles pedem são 90 dias, né? São 90 justamente dias. Porque a CEMIG pede esse prazo, Sim. Senão eles mandariam na hora, né? É verdade. Mas aí pede 90 dias para poder fazer essa compensação, essa primeira compensação. A gente sabe que chega antes dos 90 dias, mas é uma coisa que, assim, é muito mais prático, fácil. Como eu falei, quem tem um comércio no centro de Caratinga e não consegue instalar, vai pro plano de assinatura. Não é, financeiramente não é a mesma coisa que você instalar. Não é. Alguma, não tem a mesma economia. Imagina, hoje você paga... Falei, Tiago, quanto você paga de conta de energia hoje? No escritório lá, acho que 650 reais. 650. Vamos colocar, a energia geralmente baixinho, 11% ao ano que a gente tem de aumento, tá? Então, cada ano você reduz seu payback. Correto? Se eu estou aumentando o valor que pagaria, estou deixando de gastar esse valor. As peças também não podem... A CEMIG pode colocar assim, hoje a gente paga, no meu escritório lá, 1,05 por quilowatt. Então, 1 quilowatt é 1,05 reais, certo? Então, assim, você está preparado? É um gatilho até de venda. Você está preparado para pagar R$2 por quilowatt? Não, fica caro, né? Tá bom, e se a gente comparar uns outros países aí, a gente pagar R$10 por quilowatt, irmão? Que isso? Como que nós vamos fazer? Você está preparado? Mas se você gerar sua própria energia, pode colocar R$100 o quilowatt. Você gastou 1 quilowatt, você produziu 1 quilowatt, você não vai pagar. Não paga. Entende? Você paga a taxa mínima, que é aquela taxa que só a taxa de iluminação pública. Hoje em dia está e disponibilidade. A taxa mínima? R$60 de mais a iluminação pública. Porque vai variar muito da região, da taxa que é cobrada. Aqui em Caratinga. Lá no meu escritório, a taxa mínima da região ali do bairro Floresta, dependendo... porque é por bairro? Não por bairro, Thiago. É na região mesmo, igual pela cidade. Só que você sai aqui da cidade, vai para ali
Depois da DPC já é o rural. Isso é entendi. outra taxa. Você paga 0,8, 0,9. Ali é 1,05 essa taxa. Então eu tenho ali aproximadamente ali R$54, R$50 e no final ali do mês junto com iluminação, imposto, você vai pagar uns 62, no máximo R$67 de taxa mínima. Isso aí a gente não consegue fugir dele. Isso para um bifásico, que a sua disponibilidade é 50 kW mês. Trifásico é 100, então você vai pagar lá em torno de 120, 130. E o monofásico é 30. Aí você paga, eu acho, 42, 40 e pouco. Trifásico é mais para quem tem indústria, essas coisas, né? Quem tem essa necessidade do trifásico. Copasa, por exemplo, tal, e usa trifásico. Tiago, parece que não, mas esses galpões aqui do beira da BR, a maioria é trifásico, irmão. Tem trifásico. Mas é porque acaba o motor equipamento elétrico, e tal. Querendo ou não, a carga não pode não ser alta, mas tem motor que é trifásico, tem que ter o trifásico para ele funcionar. E você coloca um motor trifásico, você tem um consumo de energia menor do que um monofásico. Né? André, vamos falar sobre as tendências agora, das inovações. O que a tecnologia vem trazendo aí de novo na área da energia solar? Olha, Fernanda, como eu falei, é uma gama muito grande e novidade. Você dormiu, acordou, amanhã tem uma novidade. Né? Como eu falei aqui no começo, antes da gente começar, eu ia trazer uma plaquinha que você põe ela no sol pequenininha, e você carrega o seu celular ali onde você estiver. Se tá tendo sol ali, você vai carregar seu celular. Muito legal, Né? interessantíssimo. Dubai, eles fizeram uma película e enveloparam todo o prédio. Então, no deserto, bateu ali, tá gerando energia. Né? Hoje tem as telhas. Você tem telha colonial no formato de... A telha colonial tem Compensa. A placa em formato de telha colonial. Isso. Hoje a Tesla tem o telhado da Tesla, que é todo montado de placa solar, né? São as plaquinhas igual telhinha retangular e vai montando e é tudo de energia solar, né? Hoje... desculpa te interromper, mas só para fazer um comentário. É até contraditório a gente ver assim, a evolução das coisas, a tecnologia inovando, trazendo mais facilidades e a gente vendo aí a questão burocrática e as limitações no avanço. É muito complicado. Quando você me perguntou assim, o que você fez para sair? O meu primeiro passo, quando eu tinha um colaborador ali dedicado, que eu realmente confiava nele, foi colocar a placa solar dedicada para o equipamento. Ou seja, eu vou numa irrigação, eu tenho um motor lá, eu posso substituir o motor ou simplesmente colocar um inversor para minha própria placa, né, fotovoltaica gerar energia para aquele motor e ele funcionar durante o dia. Que ele vai funcionar Ou seja, enquanto tiver o sol, aquele motor está funcionando. Então, aquilo que a gente falou, a água a gente armazena. Então, se eu vou bombear essa água para um ponto mais elevado, eu armazeno ela lá e consumo ela à noite. Então, é um campo que tem vários profissionais, tem gente fazendo, sim, mas, como eu falei, por ter que lidar com um grande número de pessoas envolvidas para que isso aconteça, é um setor que hoje, André, particularmente, claro, não vejo tão viável se eu não tiver dedicado 100% para o setor. Se eu tiver dedicado 100% para o setor, Fernanda, eu tenho certeza que a gente dá para viver, seguir com a empresa. A gente pode não alavancar, mas a gente vai seguir com a empresa. Né? Mas é um setor que realmente, pelas limitações, pelas burocracias, pela responsabilidade que porque não é um equipamento tão baratinho. Claro. Né? Então, um equipamento, se eu colocar lá R$50 mil de equipamento em cima do seu telhado, se passar 30 dias, um mês, um ano, 2 anos e der algum problema, você vai ligar para quem? Vai ligar para mim. Então, assim, eu vou ter que ir lá resolver, eu vou ter que solucionar o seu problema. Por mais que no meu contrato eu coloque 1 ano de acompanhamento. Todos os meus clientes, seja 1 ano, 3 anos... Eu tô lá, me ligou, tô lá. Até mesmo para fazer compensação, que é uma coisa que o cliente deveria fazer, eu dou apoio. Sim. Mas eu fiquei curioso, que ela perguntou sobre as inovações, você falou do telhado, existe telhado colonial. Tudo bem, tem protótipo, mas vale a pena, hoje em dia, vale a pena a pessoa pensar em, ao invés de fazer a placa, colocar a telha? Olha, Thiago, uma grande objeção do microinversor é porque ele precisa de mais microinversor no sistema do que o inversor tradicional. O inversor tradicional, um inversor você atende 30 módulos, 40 módulos, né, solares. O micro são 4.
O maior, que é o QT2D, ele aguenta, suportam 8 módulos nele. 8 módulos dá para produzir quanto aqui na nossa região? Sei que muda, né? Thiago, você me pegou na conta aqui. Não é difícil. Vou usar o calculador, irmão. Engenheiro é na hora tem aqui. Que conferir. É lógico. E outra coisa, vou produzir 640. Com 8. Com 8. Aí com um microinversor. Com um microinversor. Qual que é a vantagem de ter o microinversor? O microinversor, se o pessoal puder colocar a imagem aqui, eu vou mostrar uma das vantagens do microinversor. Porque o microinversor, por mais que ele seja mais equipamentos ao longo do sistema, ele é mais eficiente. Uhum. E eu, Thiago, eu tenho uma filosofia lá que energia solar não é tudo igual, né? É até um bordão do nosso fornecedor, um dos maiores do Brasil. Por quê? O sistema tradicional, ele tem uma perda de eficiência. Antes ele era, assim, um pouco mais perigoso a sua instalação, porque os cabos, eu coloco lá 40 módulos ligados em série. Uhum. Igual pisca-pisca. Você tirou um, parou todo mundo. Entendeu? Mas eu coloco 40 módulos em série, eu tenho uma alta potência naquele cabo. Às vezes desce lá 2, 3 cabos só para o inversor. E nessa alta potência, se eu tiver uma quebra, uma ruptura no cabo, ou algum passarinho for lá comer alguma coisa, o arco elétrico da tensão contínua, ele interrompe. Você consegue ter um afastamento maior e o arco ainda funciona. Entendi. Entendeu? Então, assim, ele tem um risco a mais. Lógico que hoje... A imagem... Você consegue colocar aqui, ô Schneider, a imagem que a gente tinha passado aí do PDF? Então, assim, hoje o sistema vem melhorando, seja o tradicional, seja o microinversor, a gente vem tendo essas atualizações para evitar essas perdas aí, né? Só que o microinversor, a vantagem dele é que ele consegue absorver a maior potência dos módulos. Ou seja, ele tem um gap de iniciar. Eu preciso aqui de uma potência X para eu começar a produzir. Então, como que eu faço para atingir essa potência X? Eu coloco os painéis solares, quando ele atinge aquela potência, ele começa a funcionar. E como que eu faço para viabilizar, melhorar a eficiência do meu microinversor? Esse microinversor, ele suporta módulos de alta potência, até 720 watts. Uhum. Os tradicionais vão lá a 550. Né? Então, o módulo que eu uso hoje no mercado, né, no nosso mercado, tem os de 720, não chegou ainda para nós, mas a gente usa o de 670. Uhum. Então, eu coloco 4 módulos 670 nele, e quando dá... Hoje está amanhecendo, 4h40 tá claro. Verdade. Então, eu tenho um sistema que 6 horas da manhã está produzindo. Esse não é o ano todo, né? Não é o ano todo, mas eu consigo iniciar minha produção antes do sistema tradicional e terminar ela após. Uhum. Por quê? Porque eu consigo absorver a maior potência dos módulos. Entendi. Justamente pelo fato do sombreamento, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui do sombreamento. Então, essa imagem. É a principal vantagem do microinversor? Ele deve ser bom. Ele é uma mais delas. barato do que o inversor convencional? Não, ele é mais caro que o convencional. Uhum. Né? Assim, Pode colocar na tela, por favor. Tá aparecendo na tela aí para eles, né? Não, beleza. Então, é o seguinte, o pessoal de casa vai estar vendo aí. Tá vendo onde tem uma folhinha aí, ó, bacana. Aí. Tá vendo, ó? Sim. Aonde tem as folhas é onde a gente está simulando que caiu ali uma folha, uma sujeira, e está tampando só aquela parte ali dos módulos. As duas situações tá com o mesmo sombreamento, que são aquelas duas folhinhas. No inversor tradicional, ele vai igualar a potência de todos os módulos. Se você tem 50, vai ser os 50. Se você tem 2, vai ser os 2. Todos os módulos vão cair a sua eficiência para o quanto o módulo sombreado tá produzindo. Já o micro, ele consegue absorver a potência individual dos módulos. Esse aqui ele faz por par hoje, né? Seria 2 placas juntas, ou seja, se essa aqui está tampada, a do lado também vai perder eficiência, mas as outras continuam normal, sabe? Essa é uma das vantagens. A outra vantagem é o que, Thiago? Aquele lá, vamos colocar que tem 50 placas ligadas aí para frente. Se uma estragar e todas igualar, imagina que em vez de estar quebrada, de estar com a folhinha, tá quebrada essa placa, só que você não tá vendo que ela tá quebrada. Qual placa é que tá quebrada? Se você tem 200, aí até você achar... Eu tô com meu tio, ele tem um frigorífico lá em Morés, Boi Gordo, que ele tá com um problema lá.
Só que o dele é o tradicional e são 320 placas em cima do telhado. Até ele achar a qual que está com problema. E o microinversor eu consigo fazer o quê? Na hora que eu estou fazendo a instalação, porque né, a gente começa também né, um ramo fazendo a instalação. Então eu já montei usina solar à vontade. Corretíssimo. Então assim, quando você está fazendo ali a instalação, você já configura cada microinversor para a posição exata que ele está. Sabe, a gente tira o georreferenciamento dele ali e pega a posição dele. Quando eu vou jogar no meu computador para fazer o monitoramento do meu cliente, eu consigo ver se aquela placa ali estragar, eu vou falar, ó, é a terceira placa da segunda fileira, pode ir lá que é ela. Já sabe qual que é, já está no sistema. Legal. Se der um problema lá no meu igual o inversor aqui, ele deu uma falta de fase e não voltou. Estragou o equipamento? Não estragou, mas ele não reativou. Eu vou lá no meu computador e falo, opa, deixa eu dar um reset nele aqui, eu reseto o sistema todo e ele volta. Eu não preciso ir lá no campo desligar um disjuntor, ligar um disjuntor. Facilita demais. Então essas são as vantagens, sem falar, igual eu falei, a eficiência dele. Né? De todos os testes que eu já vi, tá, a menor diferença foi de 8% de eficiência. Então esse 8% de eficiência, você pensa, 8% de eficiência num dia? Não é nada. No mês? Ó, já, no ano. Aí você gera 1.000 por mês. Não, na verdade, então, a conta que a gente faz é dinheiro, né? Ó, se ela ficar com problema em 6 anos, ao invés de eu ter um retorno em 6 anos, eu posso ter ele em 8, em 10, que vai atrapalhar, né? Vai atrapalhar. Então, o micro, ele começou a ser utilizado muito em residências, né? Residencial, porque, tem prédio do lado, dá sombreamento, tem que tirar essa parte da perda. Então, a gente né, foi começado a usar assim, mas eu, particularmente, não vendo o inversor tradicional. Mas agora eu só vendo microinversor. Legal. Sabe? Porque é aquela coisa, eu prefiro ter um cliente qualificado com equipamento de qualidade do que 10 com equipamento que eu sei que eu vou ter que voltar lá, às vezes, só para desligar e ligar um disjuntor. Imagina, meu cliente, igual lá em Resplendor. Eu não vou lá. Não vou. Eu tenho lá em Mutum. Não dá para eu ir lá desligar e ligar um disjuntor. Igual meu cliente de Mutum está com a internet sem configuração. Eu falei com ele, olha, sua usina está gerando, né? Não estou vendo o monitoramento, mas se você quiser, né, que eu vá aí, eu vou aí só para configurar a internet. Aí realmente perdeu o sinal, trocou a senha da internet, tem que configurar aí em campo, né? Aí não tem como. E o interessante, Thiago, falando bem rápido só da questão do inversor, que é uma coisa bacana, se você tem o tradicional, ele funciona pelo Wi-Fi. Ele tem uma anteninha igual essa aqui, né, por baixo dele aqui assim, ó, que é o Wi-Fi, e ele comunica ali com o seu roteador para poder mandar. E esse aqui é até o modelo que a gente usa, olha só, deixar o pessoal ver, esse aqui é a ECU, é igual um roteador mesmo, só capta o sinal do microinversor para jogar para o seu celular para a gente conseguir espelhar. Hoje, a gente falou de tecnologia, o equipamento, né, que a P-System lançou, justamente pelo fato, né, dessa demanda da gente ter essas limitações, aí tem equipamento hoje que é o controlador, a gente consegue limitar, a gente vai entrar num campo aqui de muita novidade, mas a gente consegue limitar a injeção, o quanto eu vou injetar na rede, qual horário que eu vou injetar na rede, se eu quero atender, qual demanda primeiro, qual carga da minha casa eu quero atender primeiro. Tem o gerenciamento completo da geração. Completo. E legal. Tem os equipamentos, né, os inversores híbridos, que são os inversores grandões também, mas que aceita tanto a energia ligar na rede quanto ligar no banco de bateria. Que aí você faz esse controle também. Hoje é uma solução de inovação da P-System muito interessante também. André, muito legal, interessantíssimo. Mas deixa eu entender uma coisa. Tem como também a gente fazer um sistema... tem toda essa novidade, isso complexo, né, de gerenciar e tudo mais, mas tem uma pessoa que, por exemplo, quer instalar e, bicho, não quer nem ficar sabendo o que está acontecendo. Está injetando, minha conta está vindo barata, isso é possível também, né? O cara não precisa ficar com esse sistema na mão, não precisa ser um expert para entender como é que isso funciona, não. Tiago, eu falo assim, ó, se for um cliente meu, ele nem precisa de olhar, porque eu vou monitorar independente se ele tem 2, 3 ou 1 ano ou fez ontem. Eu vou monitorar porque ficou vermelho, eu aviso. Às vezes, meu pai... É seu negócio, né? Meu pai sai de casa, ele desliga tudo. Perdeu comunicação com o Wi-Fi, perdeu o sinal da usina. Mas não deixou de produzir. Mas perdi. Então, assim, geralmente, os clientes que a gente já sabe, a gente já viajou. O outro a gente avisa, sabe? Porque é um monitoramento diário que a gente tem que fazer justamente pela responsabilidade de um sistema tão grande. Sabe, o cliente investiu lá R$200 mil. Eu não vou deixar um cliente que investiu R$200 mil tendo que
igual, compensar, não, André, minha casa aqui não está recebendo, põe aí para mim. Cara, eu vou lá fazer isso aí, entendeu? Sim. E o cara não precisa de olhar, ele só precisa de realmente, vou pagar a conta de energia da CEMIG, é o mínimo, né? Deixa eu ver o quanto eu tô pagando, quanto tem de saldo ali. Não, bacana, beleza, é isso mesmo. Porque agora, se tiver errado, ele entra no aplicativo que ele vai conseguir ver. Agora deixa eu te perguntar, André, falando Tiago. André, tudo aposto. Quando, é verdade. Quando a pessoa já é um investidor, vamos dizer assim, ele já investiu na placa solar, ele fornece, ele tem um fornecimento para próprio uso, mas ele tem sobra. Ele pode, de repente, transferir isso para uma concessionária, não a CEMIG, no caso, vamos falar assim, de uma empresa privada. Tipo um iGreen? Isso, tipo uma iGreen. Você fala vender para a iGreen? Vender, isso. Depende, a iGreen que vai analisar, né? Porque depende do tamanho da sua produção, o quanto você está sobrando. Se você estiver sobrando lá 1.000 kW por mês, ela não vai comprar de você. Sabe? Não, mas eu falo as pessoas que pode. Sim. O que ela vai ter que fazer, ela vai ter que transferir a conta da sua casa para o nome dela, para ela poder mandar para onde ela quer mandar. Entendi. Não, eu falo que entendeu? Assim, mas aí é que eu quero saber o seguinte. Você falou que hoje a CEMIG já bloqueou essa questão de você poder distribuir. Mas se você fez antes desse bloqueio da CEMIG, você ainda pode estar encaminhando tranquilo. É direito adquirido, né? Então, quem já tem a placa, já tem a instalação, já é um fornecedor, né? Um produtor de energia. Quem já produz, então, energia, pode também fazer esse sistema, pode direcionar essa energia para uma outra empresa, vender energia também. Quem fez a sua usina antes do dia 7/2/2023 pode mandar compensar onde quiser dentro da mesma concessionária. Eu não consigo mandar lá para Energisa. Sim. Se eu sou CEMIG. Sim, entende? Entendi. Eu consigo mandar. BH é CEMIG? Eu consigo mandar para BH. Entendi. Mas eu tenho que ter feito antes do 7/2/2023. Sim, entendi. Que é quando eu falei, gente, foi o grande ali o marco, né? Foi o marco. Eu falei, e foi uma coisa muito boa, porque quando começou a falar foi onde a venda despontou. Foi quando começou, final de 2022, loucura. Todo mundo quer, todo mundo quer, todo mundo quer. Quem conseguiu fazer? Vou fazer só o projeto para já segurar. Eu falei, beleza, tem 120 dias depois para você poder montar a usina e pedir a ligação. Uhum. E foi muito bacana essa época, porque eu vi, cara, 4.000 pedidos sendo negados. No mesmo dia. Não, assim... Um recorde de análise de... Apertou o botão, negou 4.000. Como que a gente com certeza né? não foram analisados os 4.000. Não foram analisados. Então, assim, a gente buscou vários recursos, tá, Fernanda? Com essa dificuldade que a gente teve, né? Hoje é um pouco inviável ainda as baterias, sabe? Tem o modelo, tem o sistema, mas... A gente se adapta. Tudo a gente adapta. Então, assim, essa dificuldade, o que eu acho que pode acontecer é a pessoa fazer o off-grid. Pegar e falar assim, então tá bom, a tecnologia da bateria tornar-se viável, assim como a fotovoltaica não era também viável no início, começou a ser. Quem sabe, né? E aí a pessoa fica mais acessível. A pessoa ir lá e romper. É lógico, depois vai ter outro tipo de taxação, né? Peraí, vai ser... Tem a iluminação pública ainda está aqui ainda e tal. Aí como é que fica? E tem várias né, modalidades, igual eu falei da indústria, que consome. Hoje a gente, acredito, né, não sei se vocês têm conhecimento, a gente tem o ponta e o fora ponta. É o consumo, o horário que a gente está consumindo energia, que é mais caro, o horário que a gente está consumindo energia fora ponta, que não está naquela, vamos dizer assim, não é bandeira, mas naquele período ali de cobrança. Então, o que os grandes fazem? Eu tenho que funcionar minha fábrica aqui no horário das 18 horas. Beleza, vou ligar um gerador aqui e deixa eu consumir do gerador. Não, minha usina fotovoltaica eu não posso injetar na rede do CEMIG, não. Vou fazer um off-grid. Vou fazer um off-grid para o banco de bateria entrar assim que... 18 horas, todo dia eu quero que o meu banco de bateria entre e saia às 19h30. Né? Eu quero todo dia aqui 8 da manhã que o meu banco de bateria entra. Então, o controlador uma hoje... Uma forma de reduzir custo. E essa é uma tecnologia. Hoje, essa tecnologia tem no mercado que ela faz todo o controle. Você consegue ver no seu aplicativo muito interativo o quanto você produz, o quanto que está o seu carregamento de bateria, o quanto que sua casa está consumindo no consumo instantâneo e o quanto você está mandando para a CEMIG. Você consegue fazer todas, eu quero dessa porcentagens. Você consegue fazer o gerenciamento. Hoje a tecnologia realmente está avançando muito,
né? Pô, quem diria que placa solar ia ficar flexível, né? Igual novidade, né? Vou até mostrar aqui também. Olha só, essa aqui é para caminhão, motorhome, né? Essa aqui é uma placa solar de 70 watts. Ela é totalmente... Peraí, só um minuto. Oi. Vou te pedir para refazer essa parte. A gente tá gravando e vou abrir a tela aqui. Ah, tá. Fazer isso. Mas desde quando eu peguei ela aqui? Ele abre ela e fica maior de ver. Fica melhor de ver. E hoje a gente tem, né, os módulos, eles são flexíveis. Esse aqui é um modelo de módulo, né, a gente coloca em caminhão, motorhome, ele é de 70 watts. Né, então, assim, caminhoneiro com câmera fria, ou às vezes a maioria dos caminhoneiros tem geladeira. À noite, como que você deixa o caminhão ligado à noite por causa de uma geladeira? Então você coloca uma bateria estacionária à parte para a geladeira, faz o cálculo do consumo direitinho, quantas baterias você vai consumir para o caminhão. Ah, tem uma geladeira, uma lâmpada, eu quero ligar meu computador, tem uma tomada aqui. Você faz aquela conta e coloca no caminhão, no motorhome. Pô, que legal. E atende muito, muito bem. É um sistema compacto, fácil de fazer, só que é um mercado que tem que ser explorado. Tem que dedicar, como eu falei, 100% para gerir. A ABA Consultoria atende essa turma, se precisar. Como é que faz para poder falar com vocês? Como é que faz? Está na rede social? Divulga Thiago, aí. Estamos lá na rede social, nosso @abaconsultorias no Instagram. Né? A gente está ali no bairro Floresta, aqui em Caratinga. Né? Não tem nem como não ver lá. Nossa logo está grandona lá na praça. Logo na praça, fácil de achar. Né? Essa tecnologia, tanto da usina, né, fotovoltaica, até mesmo a off-grid e a instalação para caminhão, a gente faz. Hoje eu, né, sou bem sincero que eu faço com terceiros. Né? Então, assim, ó, quer a usina solar, eu faço todo o processo, roda tudo com a gente. Acompanhamento técnico e tal. Todo acompanhamento. Eu vou dar a garantia que a sua usina vai estar na sua casa funcionando do jeito que você escolheu, né, que ela funcionasse. Então, assim, a gente faz todo esse acompanhamento, faz o monitoramento, a gente, né, igual eu falei, a gente põe em contrato 1 ano, mas eu nunca vou deixar de acompanhar uma produção de um cliente que seja, né, de 1 ou 2 anos. Então, assim, é um mercado ainda promissor, é um mercado que eu sei que vai demorar a falar assim, nossa, saturou, sabe? Tem muito que crescer tem ainda. Tem muito que crescer, tem muito, a gente que fica brincando de drone aí de vez em quando, a gente vê muita casa que não tem. E tem um grande potencial de instalação. E não tem a energia solar ainda. E é uma coisa que é um retorno tão bom que você consegue, quando você vê no bolso que você parou de pagar uma conta, e ela se paga. A partir do primeiro mês de produção, você não vai pagar o quanto você já pagaria, você já se paga. Você faz um financiamento, dependendo da forma que você fizer esse financiamento, o que você economiza, você paga o financiamento. E depois de 4 anos, 5 anos, você não paga mais energia. Né? Então, o equipamento é seu e tal, e tem garantia de muitos anos, né? O equipamento tem garantia de quanto? Você tinha falado 25 anos? O microinversor, garantia de 25 anos. Mas independente da garantia dos 25 anos, ele dura muito tempo. Dura até acabar. Dura até acabar. Dura até acabar. Essa garantia, a gente fala assim, ó, é 80% de eficiência durante 25 anos. Chegar em 25 anos e não estiver batendo 80% de eficiência, a gente troca ele. Mas ele não vai dar 26 anos e acabar, ele vai continuar só... Aí depois ele vai diminuindo a eficiência dele e troca só o inversor? Troca só o microinversor. Mas, Thiago, eu acho que vai ser difícil a gente ver uma troca de microinversor pela perda de eficiência, sabe? Porque é um equipamento muito confiável mesmo. Eu pretendo viver mais do que 25 anos pra frente. Não sei se é o seu caso, mas eu pretendo. Vamos, então eu vou ver, no dia que eu trocar eu vou te ligar. Falar assim, eu te aviso, na primeira eu te aviso pra gente ir lá. Vai ter mais de 25 anos. Ô André, nós queremos te agradecer pela presença, por compartilhar esses conhecimentos com a gente, né? Trazer um pouquinho aí da sua vivência, do seu mercado e também tirar essas dúvidas para nós consumidores, para nós que também temos interesse em aderir a essa energia limpa que é a energia solar. Te agradeço mesmo. Suas considerações finais também. Fernanda, Thiago, eu que agradeço, né? É uma honra participar, poder falar, para trazer esse conhecimento, porque o conhecimento é o que move. Então, muitos lugares que as pessoas querem monopolizar é onde a gente tira o conhecimento do próximo para ele poder realmente, se eu tiver o conhecimento, eu não vou depender tanto daquele assunto. Então, assim, o conhecimento eu vejo como primordial, né? E o que eu posso fazer de consideração final no setor da energia solar é que vale a pena sim
eu acredito que a gente vai ter uma melhora no setor, não só para começar a reduzir esses novos impostos que estão aparecendo, esse aumento que está vindo, mas também, assim, pela tecnologia avançando, a gente vai conseguir viabilizar mais o custo, não só, né, dos equipamentos, mas também a forma de instalação, né, a forma de, vou dizer assim, de chegar esse produto até a gente, né, o acesso ao produto. Eu sei que vai facilitar, vai melhorar, né, que, nossa, se a gente pensar que vai piorar, a gente não tem como, né? Então, a gente pensa nesse lado positivo. É um investimento que eu falo que sim, ainda é muito viável fazer a energia solar, por mais que, não, mas eu vou ter só na minha casa. Faz para sua casa. Se você paga mais de R$200 de conta de luz, faz na sua casa, coloca 2 plaquinhas dessa que você vai suprir sua casa e daqui a pouco, 3 anos, você não paga mais. Porque 3 anos atrás eu estava no mercado já. Se eu faço a minha, hoje eu já tinha, né, pago tudo, já estava recebendo esse retorno, esse payback. Então, assim, faça essa energia solar, é interessante, é viável e o retorno, eu costumo falar que é instantâneo, porque no primeiro mês que vem compensando, você já vê o retorno na sua conta de luz. Então, assim, quem puder e quem tiver esse acesso, vale a pena sim fazer a sua usina. Show. Muito bom. Tiago, obrigada mais uma vez. Vou dar um espaço para você também deixar suas considerações finais. Legal. Então, Fernanda, é sempre ótimo a gente estar aqui no Engetalk, justamente para a gente poder desmistificar esses assuntos de engenharia, André. É uma iniciativa do INEA com o apoio do CREA para a gente poder, primeiro, para a turma que fala que o CREA não faz nada por nós, a gente deixar ele ciente de que nós estamos aqui para poder discutir desenvolvimento, nós já conversamos sobre patrimônio histórico-cultural, conversamos sobre vários assuntos aqui interessantes. Vou mandar meus documentos para o CREA lá, hein? Fica à vontade, está lá, estamos à disposição. Né? Mandar todos os laudos. Feita oportunidade, né? Então, tá aí, tá aberto. deixou aqui o convite mesmo, né? Para você e para todos, né? Que tiverem qualquer demanda, qualquer problema. E eu acho isso válido. Eu só tenho um receio, Tiago. Se a gente, assim, que eu acredito que nem todos ainda saibam que o CREA pode, sim, dar um apoio, dar uma ajuda, porque vai vir muita gente procurar o CREA. Porque são muitos integradores. Eu vi amigos fechando, eu vi amigos que era integrador, virou instalador e está fazendo instalação residencial. Então, assim, é um setor que deu prejuízo a muita gente. A gente precisa compreender o seguinte: a atividade finalística do CREA é fiscalizar o exercício profissional. Show? Essa é a finalidade do CREA. Então é o seguinte, quando eu falo assim, olha, conta com o apoio do CREA, é lógico, o CREA tem apoio institucional, né, tem uma credibilidade de uma grande autarquia pública, que é o CREA, para a gente dialogar com a prefeitura, para a gente dialogar com a turma. Isso é politicamente interessante, o CREA consegue fazer isso de maneira orgânica, né? Agora, a atividade finalística do CREA é fiscalizar. Então, assim, qual que é o apoio? Gente, você tem um profissional que te deu prejuízo financeiro, e isso não é a conduta ética de um profissional, por favor, faça a denúncia no CREA, o CREA vai analisar, vai avaliar e vai atrás. E a outra questão é assim, olha, por exemplo, você é engenheiro, você tem uma empresa, sua empresa deve ser registrada no CREA, toda empresa que exerce atividade de engenharia tem que ser registrada no CREA, e se tiver um leigo que faça a mesma coisa que você e não tem o registro no CREA, pode saber, o CREA vai chegar lá, porque 74% das multas que o CREA gera são em cima de leigos, né? Não é em cima de profissional. A minoria das multas são em cima de próprio profissional, que falta RT, falta alguma coisa. Enfim, mas para terminar minhas considerações aqui, o CREA está à disposição, o INEA está à disposição, e o assunto é esse. A intenção nossa com o papo é a gente justamente trazer o assunto da engenharia que acontece no cotidiano das pessoas, inclusive para a gente tentar também contribuir para o desenvolvimento da nossa região, que é carente de desenvolvimento em termos de engenharia, né? Então, agradecer, Fernanda, muito obrigado por sempre estar com esse apoio com a gente. Agradecer o Edgar aqui do CaraCast, um espaço sempre atende a gente com muito profissionalismo, isso aí é bom. E eu tô aguardando o convite do Edgar para ele me entrevistar, para a gente conversar aqui. Obrigado, viu? É isso, então, muito obrigada a vocês, né, mais uma vez, e você que nos acompanhou também, muito obrigada aí pela companhia até aqui, né, se você tem alguma dúvida ou quer deixar alguma sugestão para os próximos episódios do Engetalk, manda uma mensagem para a gente, é só seguir a gente lá nas redes sociais do INEA, que é o @INEA Caratinga, _Caratinga, _Caratinga, e
o @CREA também. E não deixe de acompanhar os próximos episódios. A gente se vê no Engitalk nos próximos episódios. Até lá!